O exemplo 7, ele diz, né? Vamos construir o gráfico de um período da função, né? F de R em R, definida por y igual a seno de 2x, tá bom? Lembrando isso aqui, para a gente, o F é o nome da função, né? Esse primeiro conjunto é domínio, o outro é o contradomínio, e no caso aqui, tanto o domínio quanto o contradomínio fazem parte do conjunto dos reais, né? Y, às vezes vai aparecer aqui Y, às vezes vai aparecer f de x. Tanto faz. Y e f de x representam a mesma coisa aqui na função, beleza? Então, para a gente construir o gráfico, a gente monta uma tabela, tá bom? E na minha tabela eu vou construí-la por partes. A primeira coisa são os valores de x, né? Preciso saber quais são os valores de x. Mas observe que aqui eu tenho f de x igual seno de 2x. Então, 2x, ele está no argumento do seno. Então, vou escrevê-lo aqui, separado, 2x, para finalmente calcular o seno de 2x. E, no fim das contas, eu tenho aqui o par ordenado xy, para eu poder desenhar, né, o meu gráfico. Então, quais são os valores que eu quero que apareça aqui no argumento do seno? São os valores 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Por que eu quero esses caras aqui, né, no 2x e não no x? Voltando a lembrar para vocês que o que é fácil calcular é o seno desses arcos aqui, ó. Eles são fáceis de calcular. Por quê? Fazendo um breve rascunho aqui, ó. Então, aqui, imagine que eu desenho uma circunferência perfeita, né? Então, aqui no rascunho aqui, ó, 0 nesse local aqui, π sobre 2 é aqui, π é nesse valor, 3π sobre 2 é aqui, e 2π é a volta completa. Então, o seno em cada um desses valores, desses pontos, né, desses arcos, os senos aqui, ele é conhecido, né? O seno de 0 dá 0, o de π sobre 2 dá 1, o de π dá 0, e de 3π sobre 2 dá menos 1, e de 2π dá 0. Porque são valores fáceis de calcular e são valores conhecidos. Então, por isso, preste atenção o que está dentro aqui do argumento do seno, né? E os números que vão aparecer aqui é que devem ser esses camaradas aqui que a gente conhece, né? E conhece bem os valores dele, tá bom? Para depois, então, eu calcular o valor de x correspondente. Como faremos isso? Vamos aqui, a parte aqui. Quando o meu 2x for igual a 0, quanto vale x? É só passar o 2 dividindo. Então, 0 dividido por 2 dá 0. Então, aqui eu tenho que x é igual a 0. Então, aqui, ó, quando 2x for 0, é porque o meu x ele também é 0. Vamos lá. Quando o meu 2x for igual a π sobre 2. Então, vou fazer aqui, ó. Quando o meu 2x ele for π sobre 2. Quanto é o x? Então, nesse caso aqui, esse 2 está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, ele vai passar, na verdade, multiplicando esses dois aqui, que está embaixo do π sobre 2. Então, eu vou ter aqui x é igual a π sobre 2 vezes 2, portanto, π sobre 4. Então, quando o 2x for igual a π sobre 2, é porque o meu x ele vale π sobre 4. Quando for π, quando o meu 2x for igual a π, então 2 está multiplicando o x, passa dividindo, eu tenho que x é π sobre 2. Então, na minha tabelinha aqui, quando 2x é π, é porque o meu x ele é π sobre 2. Quando o meu 2x for igual a 3π sobre 2, então aqui
é muito semelhante a esse que a gente fez aqui. Esse 2 passa multiplicando esse 2 aqui embaixo. Ó. Então, ele passa multiplicando aqui embaixo do mesmo jeito. Então, o meu x aqui, ele vai ser 3π sobre 4. Então, aqui, o meu x aqui vai ser 3π sobre 4. E, finalmente, quando 2x for igual a 2π, quando 2x for igual a 2π, então esse meu 2 passa dividindo, então eu tenho que x é 2π dividido por 2, e simplificando dá π. Então, quando o meu 2x for 2π, é porque o meu x ele vale π. Beleza? Então, por que eu tenho que calcular esse x aqui? Ó? Porque esses valores aqui da coluna do x são os que eu vou colocar aqui no meu par ordenado. Eu não vou usar esses aqui, ó, porque aqui eu tenho 2x, né? E no meu par ordenado eu tenho x e y. Então, eu preciso saber o valor de x. Ok? Então, vamos aqui calcular o seno de 2x, que são esses caras aqui, ó, que a gente colocou. Então, são fáceis. O seno de 2x, quando 2x for 0, eu tenho seno de 0. E o seno de 0 vale 0. Então, o seno de 2x, quando esse 2x for π sobre 2, eu tenho seno de π sobre 2, que vale 1. Então, o seno de 2x, quando esse 2x for igual a π, eu vou ter seno de π, que é igual a 0 de novo. O seno de 2x, quando 2x for 3π sobre 2, eu vou ter seno de 3π sobre 2, que vale menos 1. E, para finalizar, quando 2x for igual a 2π, eu tenho seno de 2π, que é 0 novamente. Então, aqui, ó, como ficam os nossos pares ordenados? Quando o x é 0, o y também é 0. Então, o nosso desenho passa pela origem. Quando o nosso x for π sobre 4, o nosso y vale 1. Quando o nosso x for π sobre 2, o y vale 0. Quando o nosso x for 3π sobre 4, nosso y é menos 1. E quando o nosso x for π, o nosso y é 0. Então, eu tenho aqui, montei aqui os pares ordenados, né? Que são coordenadas dos pontos. E agora eu vou fazer o rascunho da minha curva, né? Do meu senoide, né, considerando apenas aquele desenho inicial, aquele desenho básico. Tranquilo? Muito bem. Lembrando, gente, que nós vamos fazer um rascunho aqui, e esse rascunho a gente, né, desenha ele da melhor forma possível, né, com o maior capricho possível, tá joia? Vamos desenhar aqui a nossa curva. Então, o desenho básico da nossa curva, ele é alguma coisa... Eita, vou tentar aqui. Não, amigo. Mas aí para não atrapalhar meu serviço. Vamos fazer aqui tentar desenhar a nossa curvinha. Hoje a minha arte está difícil. Isso aqui, vai dar certo. Eita. Né? Valeu, vamos considerar que valeu, né? Vamos ver aqui se ela... Pronto. Tá horrível, mas a minha arte hoje está meio difícil. Temos o desenho básico da curva, né? Então, vamos verificar aqui uma coisa. Observem aqui, ó, que existem valores de y aqui desse lado que vão de menos 1 até 1, né? E aqui existem os casos em que ele é 0. Então, por aparecer 0 aqui, você tem garantido que o desenho, né, da nossa curva, ele vai cruzar o eixo x. Em quantos lugares? 1, 2, 3. Cruzou o eixo x em 3 lugares, tá bom? Por que isso é importante? Porque lá naquele outro exemplo que nós fizemos,
na aula anterior, aqui no valor de y, não aparecia zero em nenhum momento, né? E os valores que eu tinha eram todos positivos. Então, significava dizer que o meu desenho ficava acima do eixo x, tá bom? Então, primeira observação aqui. Então, essa nossa curva, ela cruza com o eixo x. Então, cruza onde, né? Em 3 lugares. Então, meu eixo x aqui, ó, ele vai cruzar aqui a minha curva em 3 pontos, né? Um deles é a origem, é o ponto 0, 0. O que isso vai me dizer? Que o meu eixo y, ele vai cortar um desses 3 pontos. E só pode ser o primeiro da esquerda, né? Então, só pode ser esse primeiro aqui, ó. Ele vai cruzar aqui, ó. Então, tá aqui o meu eixo y. O x igual a 0 tá aqui. Muito bem. Como eu vou saber os valores que eu tenho aqui? Qual é o maior valor para o y aqui? Lembrando, esse maior valor tá aqui, ó. Nesse localzinho aqui, ó, que é o valor mais alto, né? O ponto mais alto da minha curva. Qual é o valor mais alto aqui para y? 1, exatamente. Então, aqui o maior valor é 1. Então, a altura desse pedaço aqui do meu desenho tem y igual a 1. Então, já vou marcar aqui, ó. Então, aqui o nosso y vale 1. E qual é o menor valor? Menos 1. Menos 1, ó, ou seja, o menor valor corresponde ao ponto mais baixo. E o ponto mais baixo aqui, o y dele vale menos 1. Eu vou marcar aqui, ó. Então, esse ponto aqui corresponde ao y igual a menos 1. Joia? Beleza. Quando o meu y aqui, ó, ele é igual a 1, quem é o seu x correspondente? É π sobre 4. Então, agora, ó, eu vou descer aqui, quando o y for 1, o x correspondente dele é π sobre 4. Certo? E quando o y é menos 1, quanto é o x dele? Está aqui, ó. Quando o y é menos 1, o x dele é 3π sobre 4. Então, esse é o que eu vou desenhar aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, eu tenho 3π sobre 4. Joia? Bom, quais são os outros valores que eu tenho que marcar, que estão faltando aqui, ó? Eu já marquei esse ponto, π sobre 4 e 1, né? Que é esse aqui, π sobre 4 e 1. 0 e 0. O 0 e 0, isso. É bem aqui, ó. Marquei o 0 e 0, né? O x igual a 0 e y igual a 0. O valor já está aqui. Qual é o outro valor? Qual é o outro ponto que está faltando? Eu já marquei esse e esse. Quais são os que estão faltando? O x igual a π e o y igual a 0. Isso, x igual a π, y igual a 0. Tenho 2 lugares. Ele é aqui ou é depois? Nesse local aqui, eu vou ter o π ou o π sobre 2? E aqui? Onde é que é π e π sobre 2? O que vocês acham? Quem é maior? π ou π sobre 2? Π. Π. Então, se π é maior, ele é o último aqui, ó. Então, esse último cabinho aqui é o π, e aqui é o nosso π sobre 2. Certo? Então, vejam. Não é difícil você desenhar o gráfico se você seguir esse passo que eu estou lhe mostrando. Faça um rascunho da curva, né, o melhor possível. Verifique aqui, ó, se aparece no lugar do y, se aparece 0. Se aparecer, quer dizer que a nossa curva cruza com o eixo x. Ok? Então, fizemos o rascunho. Aí você marca o maior valor do y, que é a parte de cima aqui. Marque o menor valor, né? E aí você consegue traçar o x correspondente dele, né? Sem muito estresse. E o que faltou lá, você completa aqui como a gente mostrou. Então, aqui, ó, eu consegui fazer o rascunho dessa nossa curva, né?
E eu posso tirar os valores aqui do período, né? O período vai daqui até aqui, ó. Como é que eu sei que o período é esse? Veja o desenho básico da curva. Ele tem que fazer esse movimento aqui, ó. Esse é o desenho básico. Então, aqui ele começa, aqui ele termina, para reiniciar o mesmo desenho depois. Por isso que ele vira, né, uma onda, né? Então, o período aqui, ó, é esse tamanho de x aqui, que vai do início do desenho até o final, né, desse desenho básico. E quanto mede de 0 até π? Lembrando que o período é a letrinha P. De 0 até π. Qual é o tamanho disso? P. Π, né? Vou mostrar para vocês uma outra forma de você fazer essa conta bem mais tranquilo. É só pegar esse valor π, que é o final, e subtrair o valor do inicial aqui, ó. É só fazer π menos 0. Nesse caso, π menos 0 dá π. Então, o período dessa nossa função, ele é igual a π. Beleza? Olhem para esse maior valor e menor valor do y aqui. Esses valores aqui no eixo y, entre o menor e o maior, eles representam que conjunto? Esses valores aqui, ó. Eles representam que conjunto? Quem lembra? Imagem. Imagem, perfeito. Então, aqui ó, ele representa o nosso conjunto imagem. O nosso conjunto imagem é o intervalo que vai de menos 1 até 1. Vou colocar aqui, ó, imagem da nossa função é o intervalo que vai de menos 1 até 1. Então, feito o rascunho aqui da nossa senoide, a gente consegue tirar aqui no gráfico o período e o conjunto imagem. Ok, pessoal? Dúvidas? Obrigado por assistir. Bom estudo.